Aleluia. Há 2 semanas meditávamos na corrupção do gênero humano, especificamente entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. Vimos que essa corrupção, no dizer do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, se iniciou com a rejeição da revelação de Deus por meio da natureza. Então, o seu eterno poder e a sua divindade, diz Paulo, claramente se percebem por meio das coisas criadas. Como vimos, a natureza tem a função de nos catapultar a essa compreensão sobrenatural de Deus. Mas pela rejeição dessa revelação, a raça humana se entregou a todo tipo de idolatria. E na sua obstinação foi entregue por Deus aos seus próprios desejos pecaminosos. Nessa noite nós continuamos nossa caminhada, aprofundando ainda mais o contraste entre o amor e a santidade de Deus e a condição vil a que a raça humana foi reduzida pelo seu próprio pecado. Finalizamos hoje o capítulo 1 de Romanos, entrando na próxima quarta-feira, creio, em Romanos capítulo 2. Mas antes de revisitarmos o texto, a partir de Romanos 1, 26, a nossa caminhada recomeça aí. Respondamos, antes de irmos para o texto, respondamos a uma pergunta fundamental. Por que falar extensamente sobre a corrupção da raça humana? Por que gastar-se tempo com isso? Aliás, por que o próprio apóstolo Paulo gastou tanto tempo, pelo menos 2 ou 3 capítulos, apenas para falar da corrupção generalizada do gênero humano? Em primeiro lugar, cremos, para ressaltar a grandeza do amor de Deus, do Deus que, embora opere a sua justiça, simultaneamente oferece salvação. Esse amor de Deus, do Deus Salvador, precisa ser ressaltado. E ele é ressaltado diante da vileza da raça humana. Em segundo lugar, para ressaltar a grandeza do amor do Deus que entregou o seu Filho por nós, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, quando nós ainda éramos pecadores. Nisto se revela o amor de Deus por nós, em que Cristo morreu por nós, em que Cristo padeceu, sendo nós ainda pecadores. E quando Paulo diz, sendo nós ainda pecadores, ele se refere justamente a esse estado de degradação em que nos encontrávamos. Em terceiro lugar, falamos extensamente, como Paulo, como a Bíblia fala extensamente sobre a corrupção da raça humana, para deixar claro que a salvação é um milagre da graça de Deus. É absolutamente impossível salvação por qualquer meio humano, por qualquer estratégia humana. Isso é completamente impossível. A salvação somente pode ser operada pelo Espírito de santidade, ou, como costumamos dizer, pelo Espírito Santo, pelo sopro santo, pelo Ruach HaKodesh, sopro o santo. Em quarto lugar, para sermos lembrados do poder da intercessão, falamos extensamente sobre a corrupção da raça humana, para nos lembrarmos do poder da intercessão. Se Cristo não houvesse intercedido por nós, jejuando no deserto, orando a sós, orando com os seus discípulos, clamando intensamente no jardim do Getsêmani, ninguém jamais poderia ser salvo. A intercessão de Cristo foi ouvida. Ele foi atendido naquilo em que ele clamou. Em quinto lugar, tão extensamente vamos nos ater, hoje já, a quarta-feira talvez número 6, nesse tema da corrupção da raça humana, para avivar nossa absoluta necessidade de nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, de não sermos guiados por nossa natureza corrompida, a fim de não experimentarmos os terríveis efeitos da sua extrema corrupção. Nós necessitamos do Espírito, necessitamos da palavra,
necessitamos da oração, necessitamos da comunhão, necessitamos de pastoreio. Esses 5 elementos são fundamentais à nossa jornada em Cristo Jesus: o Espírito, a palavra, a oração, a comunhão, o pastoreio. Isto posto, embora hoje nós comecemos a nossa análise, eu já lhes disse, em Romanos capítulo 1, verso 26, precisamos voltar a alguns versos para podermos nos contextualizar. Estamos juntos? Romanos 1, verso 18, portanto, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que não tenham como dar alguma desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, aqui entramos no verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Noutra versão, esse verso 26 diz: por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até, diga comigo, até. E aqui Paulo fala de uma situação extrema. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De novo, Paulo determina a razão pela qual Deus entregara as nações gentias a essa penalidade judicial. Por isso, por essa razão, no verso 24, pois, no verso 25, por causa disso, por essa razão, agora, no verso 26, as expressões têm o mesmo efeito. O abandono ao pecado é o castigo por causa da apostasia religiosa. No verso 26, esse que acabamos de ler, a natureza do abandono é descrita com mais intensidade. Paulo vai pintar a coisa com cor mais forte. Paulo diz: os entregou a paixões infames, os entregou Deus a paixões infames. Literalmente, a paixões de desonra. Paulo enfatiza o caráter absolutamente vergonhoso dessas paixões. E agora Paulo não oculta mais o teor específico dessas paixões infames. Ele diz: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Paulo especifica o tipo de pecado que ele tem em mente ao falar, lá no verso 24, de imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. No verso 26, paixões infames. Agora, Paulo diz abertamente, neste versículo e no verso seguinte, verso 27, o que ele trata como a abominável prática homossexual. Paulo menciona as mulheres em primeiro lugar, possivelmente tendo o propósito de acentuar quão grosseiro é esse mal. A versão da Bíblia que nós utilizamos, usa uma partícula que está presente no texto grego, que destaca ainda mais o sentido, porque até, e eu pedi que vocês repetissem isso, porque até as mulheres, até, Paulo está enfatizando, há uma situação grave aqui, há algo extremo. Paulo está dizendo que a delicadeza que pertence à feminilidade, quando se fala de homossexualismo feminino, deixa evidente a degeneração do ser humano. Fica muito evidente. Paulo menciona
em primeiro lugar, a prevalência então daquilo que nós chamaríamos lesbianismo. Ele evita tratar detalhadamente essa figura no verso 27, onde ele aborda práticas homossexuais masculinas. Provavelmente a delicadeza que Paulo tem no seu trato com o mundo feminino seja o motivo de ele ter se restringido na fala. O modo natural, diz Paulo, que as mulheres trocaram por outro, contrário à natureza. É a mesma ideia que aparece no verso 27 no grego, o modo natural de suas relações íntimas. Maier, um teólogo, faz uma observação muito interessante, dizendo que isso deve se referir, essa expressão, o modo natural, deve se referir ao efeito natural das funções sexuais das mulheres, a saber, e aqui entra a minha fala, minha análise sobre o efeito natural das funções sexuais femininas. Fragilidade, eu peço que as irmãs digam isso comigo, que nós estamos falando sobre funções do sexo. Eu peço que as irmãs digam comigo essas coisas. Diga fragilidade, preenchimento, proteção, geração da vida. Pelo menos essas 4 funções sexuais são o efeito natural do que Deus estabeleceu como relações normais. Fragilidade, preenchimento, proteção, geração da vida. Paulo estaria afirmando que nenhum desses elementos próprios da sexualidade feminina pode ser encontrado numa relação lésbica. A homossexualidade, então, extrapolaria, essa é a afirmação paulina, extrapolaria o desejo natural descontrolado. Olha só, o desejo sexual é um desejo natural. Paulo diz, a homossexualidade extrapola o desejo natural. Ela vai para além de um desejo sexual mal canalizado. Ela é, diz Paulo, a naturalização do desejo antinatural. É aquilo que não faz parte da vida humana, da natureza humana, é aquilo que é a coisa estranha e se torna natural. Se o sexo foi instituído por Deus, e foi, como intercomplementação, isso nós vimos detidamente em Família à Maneira de Deus. Se ali, no ato conjugal, o homem se encontra com o seu complemento, a porção que lhe falta, porque foi essa porção extraída do corpo do homem que Deus utilizou para formar a mulher. Se no ato conjugal o homem se encontra com a porção que lhe falta, a mulher a seu tempo encontra-se com o seu todo, com a sua origem. Na relação homossexual, o ser humano se descaracteriza, diz Paulo, por meio da sua negação, da sua função existencial mais profunda. É no ato conjugal que o ser humano retorna à origem mais profunda da coexistência homem-mulher. Mas a relação homossexual é barreira a essa experiência. O ser humano se descaracteriza, ele nega a sua função existencial mais profunda. O homem, numa relação homossexual, diz Paulo, feminiliza a sua função masculina, enquanto a mulher embrutece a sua feminilidade. Paulo ressalta o caráter não natural desse pecado. Veja só, e eu estou falando essas coisas em dias em que isso é proibido ser dito. Eu tenho plena consciência disso, não sou nenhuma criança, não estou inocente aqui. E preciso que vocês orem por mim. Mas direi toda a verdade do Evangelho. Porque isso é Bíblia. Nós estamos apenas refletindo sobre a Escritura. E não podemos seccionar, dizer esta parte da Escritura eu vou pregar, esta parte eu não prego, porque não é politicamente correto. Não podemos fazer isso. Paulo ressalta, volto, o caráter não natural desse pecado. E no verso 27, Paulo diz que nisso, é justamente nisso que consiste a peculiar gravidade de tal abominação.
A antinaturalidade da homossexualidade, diz Paulo, agrava e muito a condição humana. Fica implícito que, embora fornicação, adultério e outros pecados sexuais sejam graves, a contaminação, no dizer de Paulo, por causa dessa partícula que ele usa até, a contaminação envolvida na homossexualidade ocupa um plano ainda mais baixo de degeneração. É, para Paulo, o clímax da perversão, é o extremo da perversão humana. Verso 27, ele diz: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A descrição do homossexualismo masculino, neste versículo 27, é dada com mais detalhes. Paulo utiliza 3 expressões que nós precisamos ressaltar. Merecem atenção especial. A primeira delas, diga comigo, por favor, deixando o contato natural da mulher. Assim como em outros lugares, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo fala sobre o marido que santifica a mulher no ato conjugal, a mulher não cristã, o marido cristão, e o reverso, a mulher cristã que santifica o seu esposo não cristão no ato conjugal. Paulo fala sobre a santidade do ato conjugal, há uma natureza honrosa do ato conjugal, mas aqui, deixando o contato natural da mulher, Paulo ressalta quão sagrada é a união heterossexual. Isso se alicerça na constituição natural criada por Deus, na ordem natural da criação. Paulo está dizendo para nós, deixando o contato natural da mulher, que a ofensa do homossexualismo é o abandono da ordem divinamente instituída em relação ao sexo. E aqui é mesmo vital que se retire do debate sobre gênero, o que é uma falácia, o ser humano tem sexo, mas é necessário mesmo que se retire do debate sobre, aspas bem grandes aqui, gênero, o tema da fé. Porque o fundamento maior dessas coisas é mesmo, ainda que haja fundamentos psicológicos, sociológicos, antropológicos, o maior fundamento é mesmo divino. Há uma ordem divinamente instituída em relação ao sexo. E o homossexualismo, diz Paulo, destrói essa ordem, deixando o contato natural da mulher. A segunda expressão é esta. Diga comigo, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Paulo agora vai falar sobre a intensidade do desejo, ou intensidade da paixão, e ele utiliza a expressão se inflamaram. É uma paixão que não se equipara ao desejo sexual de um jovem por uma moça, de um rapaz por uma moça, que lutam para não avançarem o sinal e só terem relações depois do casamento. Não se equipara. Aqui Paulo fala de um impulso sexual que não é natural. Não há nada de moral. Não há nada de intrinsecamente justo nesse desejo. O matrimônio lá em 1 Coríntios 7 é recomendado como instrumento para solucionar esse problema, que os jovens não fiquem se abrasando. Mas para o problema do homossexualismo não há nenhuma resposta de sexualidade, a não ser um retorno à heterossexualidade. Aqui Paulo fala sobre um ardor, e essa é a ideia no grego, de uma paixão insaciável. De algo que não sendo desejo natural ou legítimo, de algo que sendo, na verdade, a perversão ou distorção do desejo sexual, é um desejo forte, dirigido a algo que essencialmente e sob todas as circunstâncias é ilegítimo, e um desejo insaciável. Paulo diz, se inflamaram.
Em terceiro lugar, ele utiliza nesse verso a expressão cometendo torpeza, homens com homens. Diga comigo, cometendo torpeza. Está muito fraco, cometendo torpeza. Homens com homens. Aqui nós temos boa tradução do grego, torpeza, que tem o sentido de algo vergonhoso. Eu quero ler outro texto em que Paulo utiliza essa mesma expressão. Efésios capítulo 5, versos 11 e 12. Paulo escreve: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso, aqui está a mesma expressão, é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Noutra tradução, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. Torpeza, de novo, indica a força da acusação que Paulo faz contra esse pecado. É algo vergonhoso. A parte final do versículo, então, quando Paulo diz: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essa parte final volta ao pensamento que Paulo expressou nos versos 24 a 26. Ele afirma que a entrega a essas paixões antinaturais, olha isso, a entrega a essas paixões que Paulo cita aqui como paixões homossexuais, é a consequência judicial da apostasia. As relações sexuais deterioradas, no dizer de Paulo, não são apenas um pecado, são uma punição de outro pecado anterior. A entrega é a merecida punição do erro, diz Paulo. Há uma há uma correspondência entre o pecado e a retribuição que foi infligida. Qual é a sequência então? A apostasia da adoração, que Paulo fala no início do capítulo 1, aquele instante em que os homens exaltam outros homens, exaltam animais, quadrúpedes, répteis, etc., em lugar de adorarem a Deus, de exaltarem a Deus, ou seja, uma prática absolutamente antinatural, mesmo tendo contato com a glória da criação, com a evidente eternidade de Deus e seu poder. Então essa apostasia da adoração, essa exaltação de homens, animais, essa coisa antinatural no lugar do culto a Deus, é punida com a entrega do ser humano a esses pecados também antinaturais, com a entrega do homem a essas práticas contrárias à natureza. Essa apostasia espiritual, esse abandono do culto a Deus e entrega, mergulho na idolatria, Paulo cita dos versículos 21 a 23 e também no versículo 25. Eu quero reler esses versos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A recompensa desse desvio, e aqui eu quero utilizar as palavras de um teólogo americano, presbiteriano, Dr. William Shedd. A recompensa desse desvio consiste, diz William Shedd, na própria concupiscência atormentadora e nunca satisfeita, juntamente com as terríveis consequências físicas e morais da devassidão. Nesse trajeto da debilidade moral, esse trajeto, esse percurso aqui, que foi desenhado pelo apóstolo Paulo, há uma ira de Deus
que se revela dos céus. A degradação vai acompanhar a adoração idólatra. Isto por permissão, por concessão divina. As propriedades ditadas por nossa própria natureza são vergonhosamente profanas e elas nos tornam cegos à luz do meio-dia. Nos versos seguintes, Paulo vai falar ainda mais amplamente sobre esse abandono judicial imposto por Deus ao homem obstinado no pecado. Versos 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Releia o verso 28, o início desta sequência. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nos versículos anteriores, a descrição da retribuição contra a apostasia, ela se restringiu, como acabamos de ver, ao pecado sexual. A razão mais provável para que Paulo cite isso primeiro, seja mesmo o até Paulo considera a abominação homossexual como uma evidência extremamente clara, talvez uma das mais claras, se não a mais clara, da degeneração a que os povos pagãos tinham sido entregues pela ira de Deus. No verso 28, ele mostra que o abandono judicial da parte de Deus não se limita a essa forma de degradação, ou seja, aos pecados sexuais. Dos versos 29 a 32, Paulo fornece para nós um catálogo sucinto, um resumo de outros pecados aos quais as nações haviam sido entregues. Paulo diz, e por haverem, no início do verso 28. É a mesma ideia do verso anterior, do verso 27. A correspondência entre o pecado e o castigo. E por haverem. O pecado, nesse caso, é a recusa dos homens em admitir Deus no seu conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. A ideia é que os seres humanos não julgam que Deus seja qualificado a ocupar lugar no seu conhecimento. Parece que essas coisas estão se agravando no Ocidente. Parece que não estão. Hoje é chique remover Deus dos discursos dito eruditos. Deus sumiu. Paulo já fala sobre isso há 2000 anos. Seres humanos, na sua vaidade, na sua loucura, julgando que Deus não está qualificado a ser parte do seu conhecimento. Então Paulo apresenta uma impiedade de um estado mental evidentemente corrompido. Os seres humanos, diz Paulo, não nutrem o conhecimento de Deus porque não o consideram digno de sua atenção. Deus não merece atenção. Deus é uma questão secundária. Na verdade, nem secundária. É uma questão desprezível. A justa retribuição, diz Paulo, é que, cito, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável.
uma mente rejeitada por Deus por ser considerada indigna. Ou seja, uma mente reprovada encontra-se, portanto, abandonada ou rejeitada por Deus. Essa mente se torna incapaz de atividades dignas de aprovação divina. O julgamento de Deus, no dizer de Paulo, recai sobre a sede dos pensamentos, que é também, evidentemente, a sede de toda ação. Paulo diz: para praticarem coisas inconvenientes. Então, Deus os entregou, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Essa ideia está unida a essa mente reprovada. A mente reprovada, no entendimento de Paulo, envolve pensamentos, mas também ações. Esses seres humanos que abandonaram o culto a Deus, que desprezaram a existência de Deus, que enveredaram pelo caminho da idolatria, que se obstinaram e foram entregues às suas próprias paixões, Deus remove os obstáculos que apartavam o ser humano desse pecado que o ser humano tanto desejava. Deus diz: pode ir. Essa liberação de Deus faz com que o homem tenha a mente completamente reprovada e as suas práticas se tornam, dia a dia, práticas inconvenientes. Ações inconvenientes. E aí Paulo vai dizer no verso 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. É claro que aqui Paulo traz um catálogo não total, impossível fazer-se uma listagem de todos os pecados, ou todos os hábitos pecaminosos, mas Paulo faz um resumo e, claro, com o maior ou menor grau, todo mundo gentio se enquadra nisso. Alguns mais, outros menos, mas este é um panorama do mundo. Nós não vamos tentar artificialmente achar um sistema de classificação nessa lista de Paulo, mas Paulo se lembra, é claro, dos pecados que ele mesmo observara no seu contato com as diversas culturas pelas quais ele passou, pelas diversas condições humanas com as quais ele teve contato. Lembremos que Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias, saindo da Ásia, percorrendo a Europa, voltando pela África, retornando à Ásia. Então Paulo teve contato com muitas realidades, com diversas formas de paganismo e pecado. É claro que Paulo tem isso em mente ao fazer a sua listagem. Sua mente vasculhou as muitas fontes de informação também das quais ele dispunha com relação ao estado moral das nações. Na sua própria geração, nas gerações anteriores, Paulo está nos dando um quadro sintético, mas de algo muito amplo. A lista é mesmo impressionante. A variedade dos pecados citados por Paulo aqui é enorme. Em outros lugares das suas epístolas, Paulo cita outras práticas pecaminosas, algumas que não foram incluídas nessa enumeração aqui de Romanos capítulo 1. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia ele não havia citado, idolatria, feitiçarias, não havia citado em Romanos, inimizades, porfias, emulações, não havia citado, iras, pelejas, dissensões, heresias, não havia citado em Romanos 1, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, bebedices e glutonarias não estão citados em Romanos 1, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A extensão da depravação fica evidente desde o início.
Paulo começa a sua listagem dizendo: cheios de toda iniquidade. Iniquidade é um termo genérico, dizendo que essa é uma categoria da qual todos os demais pecados, ou todos os pecados, todos os hábitos pecaminosos, são as especificações. Então há essa coisa, a tal da iniquidade, que se manifesta de diversas maneiras, em diversos hábitos maus. A ênfase de Paulo é sobre a maneira total com que a injustiça exerceu controle sobre a raça humana. A iniquidade exerceu controle sobre a raça humana. Os seres humanos, diz Paulo, naturalmente transbordam injustiça. E Paulo vai falar malícia, avareza e maldade, são coisas que acentuam então essa depravação envolvida, essa depravação que é cultivada no meio humano. É um quadro da mais extrema degeneração, em diferentes níveis, mas a raça humana, diz Paulo, está corrompida. Nós não temos aqui a intenção, já disse, de achar um sistema classificatório nessa listagem de Paulo, mas Paulo fala sobre alguns grupos. Injustiça, malícia, avareza e maldade formam um grupo. Inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade constituem outro grupo. E as demais caracterizações, até o verso 31, representam pecados das mais diversas áreas da vida. Ou seja, nada escapou. Verso 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse verso final, ele pode ser considerado o cume, o topo da acusação que Paulo faz. De tudo que ele vinha falando, de todas as práticas pecaminosas descritas pelo apóstolo, aqui Paulo focaliza o seguinte: os seres humanos têm um caráter tal que, essa é a ideia no grego, os seres humanos têm um caráter tal que aprovam os que assim procedem. Os que praticam tais pecados oferecem seus aplausos à perpetuação dessas iniquidades. Será que estamos vendo isso nos nossos dias no Ocidente? Os aplausos às práticas mais pecaminosas. Esse é o caráter específico que Paulo contempla agora no verso 32. A sentença de Deus nesse caso. A sentença judicial de Deus, expressamente definida, é: são passíveis de morte os que tais coisas praticam. E mais, logo após dizer isso, Paulo afirma que as pessoas envolvidas nessas práticas, em todas essas que ele citou aqui, sabem, conhecem a sentença divina. Eles sabem que são dignos de morte. Que morte? A morte aqui não pode ser a morte física, a morte do corpo, a morte temporal. Os próprios gregos ensinavam, e Paulo está aqui escrevendo aos romanos tomados por cultura grega, os próprios gregos ensinavam uma doutrina de retribuição para os ímpios após a morte. E é claro que Paulo tem isso em conta na declaração de que as nações tinham esse conhecimento de que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não podemos esquecer de uma coisa que foi por Tom Richardson escrita num livro maravilhoso chamado O Fator Melquisedeque. Os insights de Deus nas diversas culturas do mundo, insights extrabíblicos.
Então, mesmo por meio de mitologia, Deus pode plantar verdades no coração da raça humana. Não há problema nenhum nisso. Fator Melquisedeque. Bem, os gregos, eu disse a vocês, ensinavam uma doutrina de retribuição para os ímpios após a morte. E certamente Paulo tem isso em mente também ao falar sobre o conhecimento das nações, sobre a sentença de Deus. Na mitologia grega, quem gosta de mitologia vai se familiarizar com isso que eu vou dizer, o reino de Hades, é o mundo inferior, o submundo, o mundo dos mortos, é o local para onde as almas se dirigem, na mitologia grega, é claro, após a morte. Nesse local, as almas passam por um julgamento onde seu destino final é decidido. E de acordo com a sentença do julgamento, as almas poderiam ser enviadas para um dos 3 lugares, ou uma das 3 regiões distintas do Hades. A primeira delas é o Tártaro. No Tártaro, dizia a mitologia, estão as cavernas, as grutas profundas, os cantos mais terríveis do reino de Hades, para onde todos os inimigos do Olimpo eram enviados, castigados por seus crimes. O paraíso, os campos elíseos, lindos, floridos, uma relva verde, cachoeiras, rios, uma coisa absolutamente paradisíaca. Ou a mitologia grega tinha um terceiro lugar no Hades, que era o campo de Asfódelos. Nesse lugar ficavam vagando as almas que depois do julgamento nem eram consideradas más nem boas, mas simplesmente irrelevantes. Os irrelevantes iam para o campo de Asfódelos. Paulo se refere então à sentença de Deus. De acordo com o próprio ensino de Paulo nas demais cartas, ele não poderia estar falando apenas de morte física. Isso não faz sentido na teologia paulina. O conhecimento da sentença de Deus necessariamente aqui resulta nos tormentos da vida após a morte. Paulo reconhece que aqueles que praticavam as coisas que ele cita nos versos anteriores, os pecados citados, Paulo reconhece que eles sabiam da sua sentença, da sentença divina. Mas surge uma pergunta. Esse conhecimento é concebido como pertencente a essas pessoas, no estado de degeneração em que elas se encontram, ou como um conhecimento que elas outrora possuíam, mas que agora perderam, já que estão na prática do pecado, já que estão mergulhadas em toda sorte de pecados em diferentes níveis, uns mais, outros menos, uns em níveis mais profundos, outros em níveis mais superficiais, mas verdade é que esse conhecimento pertence a essas pessoas no estado de degeneração em que elas se acham, ou é um conhecimento que elas perderam por causa da degeneração? Vamos pensar em alternativas. Primeiro, o tempo verbal empregado poderia sim ser traduzido como tendo conhecido. Então, até poderia ser mesmo que elas não mais reconhecem a sentença de Deus. Agora estão mergulhadas na prática do pecado. E não têm mais conhecimento da sentença de morte. Em segundo lugar, a descrição que Paulo dá da cegueira judicial que veio a essas pessoas não parece se harmonizar com uma consciência ativa da sentença judicial de Deus. No verso 28, Paulo diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ok, porém, também há, de outro lado, razões para pensarmos que o conhecimento que essas pessoas possuíam
não envolve ou não envolvia, não envolve porque essa é a realidade do mundo, desde sempre, desde a queda. Mas não envolve meramente um estágio anterior das suas vidas. É um conhecimento que ainda perdura. O tempo verbal também é compatível com a ideia de que o apóstolo tinha em mente um estado atual de conhecimento, um estado contemporâneo de conhecimento. Tendo conhecido também poderia significar tendo passado a conhecer e ainda conhecendo. Então, tendo passado a conhecer o juízo de Deus e não tendo perdido esse conhecimento, ainda conhecendo, praticam e homenageiam quem pratica esses pecados. Em segundo lugar, o conhecimento sobre a sentença judicial de Deus pode ter o propósito de ressaltar a agravada perversão dos seres humanos. Paulo estaria dizendo, então traduzindo em miúdos, mesmo tendo conhecimento da sentença de Deus, fazem o que fazem. Então esse conhecimento poderia ser usado aqui como um elemento agravante. Se o estado presente desse conhecimento está sendo afirmado por Paulo, a gravidade é extrema. Com base na consideração de que, apesar de possuírem o conhecimento da sentença divina contra essas coisas, tais homens continuam a praticá-las, chegando mesmo a aplaudir outros que a praticam, que as praticam. Em terceiro lugar, a aparente incompatibilidade entre a atitude de reter esse conhecimento e o degenerado estado de cegueira, essa aparente contradição. Então, ora, se eles já estão tomados de uma mente pervertida, como ainda retêm o conhecimento do juízo de Deus? Essa aparente contradição é amenizada pelo verso 21. Não há uma contradição tão forte assim. Olha o que diz o verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, Paulo diz para nós, de conhecimento de Deus, preste muita atenção, coexistindo com a perversidade humana, dentro do coração. O homem sabe, mas ele nega o conhecimento que possui. Em quarto lugar, eliminar esse conhecimento da consciência dos povos no tempo presente seria contrário ao que Paulo diz em Romanos no capítulo 2, capítulo que passamos a examinar na próxima quarta-feira, se Deus quiser assim. Romanos 2, versos 14 e 15, quando Paulo diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, Paulo vai dizer no capítulo 2, que os povos têm dentro de si uma consciência que ainda aponta para a vontade, o poder e a sentença do Criador. Além disso, as evidências históricas demonstram que as nações não estão privadas desse conhecimento. Elas possuem um senso profundo da sequência determinada por Deus na sua sentença judicial. Então nós vamos ficar agora com a segunda interpretação. Sim, eles ainda têm conhecimento do juízo. E isso nos leva a um conceito fundamental. Estamos juntos? Preste muita atenção. Apesar de toda a degradação religiosa, moral, mental, acerca da qual Paulo discorre nos versos que acabamos de examinar e que examinamos há 2 quartas-feiras também.
Apesar de toda essa degradação, Paulo reconhece que essas mesmas pessoas possuem conhecimento da justa sentença de Deus, no sentido de que os pecados praticados por elas merecem castigo. Então a consciência cauterizada não é a consciência anulada, é a consciência bloqueada. É a consciência rejeitada. Cuidado com isso. Porque Deus nos fez à sua imagem, conforme a sua. O ser humano nunca vai virar gato e cachorro. Enquanto ele tiver consciência, há uma luz. Há uma luz. Ela pode ser rejeitada. Ela pode ser abafada. Mas ela está lá. Isso nos leva a considerações importantíssimas. Quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui amam os perdidos? Considerações importantíssimas. Primeira, os homens mais degradados. Aqueles que foram judicialmente abandonados por Deus. Estou apenas citando Romanos 1. Não estão destituídos do justo juízo de Deus. Nos termos de Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, que acabei de ler para vocês. Sua consciência os condena, ainda que ela esteja abafada. Mas vamos à segunda consideração fundamental. Esse conhecimento por si só, evidentemente, não impede que essas pessoas se entreguem ao pecado. Mesmo sabendo-se merecedoras do julgamento divino que resulta em morte, esse conhecimento por si só não impede que tais pessoas se entreguem aos pecados. O conhecimento do juízo de Deus. Em terceiro lugar, o conhecimento do justo juízo de Deus não é capaz de criar a disposição para que os homens se arrependam do pecado. Uma coisa é saber da condenação. Outra coisa completamente diferente é arrepender-se do pecado. Porque todo pecado só é cometido porque dá prazer. Precisamos do Espírito Santo. É Ele. Avivar essas coisas na mente, para que os grilhões de morte caiam. A sentença final é: mas também aprovam os que assim procedem. Tudo que Paulo vinha falando antes se agrava com esta declaração final. Também aprovam os que assim procedem. Paulo está dizendo que os pecados cometidos pela raça humana são praticados como uma questão unânime. Há uma unanimidade acerca da conveniência do pecado. Há uma mutualidade voluntária da iniquidade praticada pelos gentios na sua degeneração. Por mais severo que tenha sido essa descrição que Paulo fez dos pecados, da corrupção do gênero humano, dos gentios, Paulo deixa para o fim a caracterização mais condenatória de todas. A condenação mais digna, a condição mais digna de condenação, no dizer de Paulo, é mais até que a própria prática da iniquidade.
por mais que fique evidente o quanto se despreza a Deus, o quanto se está abandonado ao pecado. Mas a pior condição, no dizer de Paulo, é aquela em que, juntamente com a prática, há também o apoio e o encorajamento de outros na prática do mal. Será que é isso a doutrinação? Para Paulo, isso é a condição mais digna de condenação. Sem rodeios, Paulo está dizendo que o ser humano, quando faz isso, não apenas se inclina a ser condenado, mas também comemora com os outros por fazerem coisas que o ser humano sabe resultam em condenação. Ou seja, há um ódio velado pelos outros, tanto quanto há um ódio por nós mesmos. E por causa disso nós aprovamos nos outros o que nós sabemos que merece apenas condenação. É um sentimento coletivo de destruição. A iniquidade vai se tornando mais intensa, até não encontrar mais inibição, não encontrar mais desaprovação, mas há uma aprovação coletiva, sem discordância a respeito do mal. A essa humanidade decadente, Deus enviou seu Filho. Meu Deus. Mesmo sabendo que muitos permaneceriam na prática do pecado, mas também sabendo que muitos creriam, e ainda há muitos para crer. Muitos, em cujo coração a consciência vai esquentar, vai aquecer, vai ferver. O Espírito Santo vai aquecer. A essa humanidade decadente, Deus enviou seu Filho como Salvador. Jesus, cantamos hoje, não é? Jesus Salvador. Eu vou parar aqui. Que essas palavras de Romanos avivem em nós continuamente, primeiro, um amor profundo e inabalável por Deus. Porque Deus nos salvou. E essa realidade aqui não é a realidade dos outros, era a nossa realidade. Nós fomos achados no nosso estado vil, idolátrico, depravado, em diversos níveis, em diversos tipos de pecados. Não importa. Deus nos achou na nossa vileza e nos salvou. Os perdidos, por uma ação do Espírito Santo, precisam se envergonhar da sua rebelião. Precisa acontecer esse constrangimento para a salvação. Aquilo que a Bíblia diz que é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. E a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz morte. Precisa haver essa tristeza. Os perdidos, volto, os perdidos precisam se envergonhar de sua rebelião. Jamais, porém, os salvos, jamais devem se envergonhar do Evangelho. Jamais devem se envergonhar da retidão que lhes foi dada graciosamente por meio do Evangelho. Jamais. Nós fomos resgatados de um estado absolutamente vil, sem mérito algum da nossa parte. Foi o resgate. Nós devemos nos orgulhar do Evangelho. E por causa disso mesmo, nós vamos recitar juntos o que diz Romanos 1, versos 16 e 17. Por favor, fique de pé para fazermos essa recitação. Diga comigo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus por sua enorme salvação. Glória a Deus por ter batido a porta do meio do seu coração, até que abríssemos. Agora é nossa vez de lutarmos em oração por aqueles cuja consciência ainda está cauterizada. Comece a orar por isso. Você tem parentes, eu tenho parentes, você tem amigos, vizinhos, colegas. Diga: Senhor, incomoda, 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 incomoda. Aviva a consciência, para que abandonem todo o caminho de idolatria, seja o ídolo qual for, seja dinheiro, seja o que for, e se voltem para Ti, ó Deus. Age com Teu glorioso poder, ó Deus Salvador. Mesmo aqueles que se endureceram, ó Deus, perdoa o seu pecado e derrama um espírito de quebrantamento. Um espírito de quebrantamento. Que haja salvação. Apresente seu parente, apresente seu colega, seu amigo, apresente ao Senhor.